Então, a segunda lei de Newton, ela nos fala a respeito da força. Então, a força, quando aplicada num corpo, ela irá modificar o seu movimento. Então, é isso que nos diz a segunda lei. Para que mude o estado de movimento desse corpo, ou seja, para que a velocidade do corpo varie, temos que ter a aplicação de uma força, ou seja, a força resultante sobre o corpo tem que ser diferente de zero. Matematicamente, nós podemos escrever a força como resultante sendo igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força resultante sobre um corpo é o produto da massa do corpo pela aceleração que ele irá adquirir. Então, Fr, nessa equação, é a força resultante, que é medida em newtons, a massa é medida em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, lembrando que para que a força esteja em newtons, a massa e a aceleração têm que estar nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Vamos fazer um exemplo de aplicação da segunda lei de Newton. Um caminhão carregado com massa igual a 20 toneladas parte do repouso e atinge a velocidade de 72 km por hora em 40 segundos. Considerando um movimento uniformemente acelerado, determine a força resultante sobre o caminhão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse exemplo é retirar os dados do problema. Então, nós vamos anotar a massa de 20 toneladas que o problema nos deu. Ele diz que o caminhão parte do repouso. Então, esta informação está se referindo à velocidade inicial do caminhão, que é igual a zero. E ele atinge a velocidade de 72 km por hora. Então, a velocidade final, 72 km por hora. E ele nos dá um intervalo de tempo em que isso acontece, 40 segundos. Bom, retirado todos os dados do problema, o segundo passo é conferir as unidades de medida. Então, nós devemos trabalhar com todas as unidades no sistema internacional. Então, massa, a unidade de massa no SI é quilogramas e ele nos deu 20 toneladas. Então, nós vamos ter que transformar as 20 toneladas para quilogramas, bem como a velocidade. Observem ali que a velocidade final ele nos deu em quilômetros por hora. E no SI, a unidade de medida de velocidade é metros por segundo. Então, nós vamos transformar essas duas grandezas para a unidade do sistema internacional. Primeiro, 20 toneladas, nós vamos multiplicar por 1000 para encontrar em quilogramas, já que uma tonelada é 1000 quilogramas, então 20 toneladas vai ser 20.000 quilogramas. Bom, a velocidade, para nós transformarmos de quilômetros por hora para metros por segundo, dividimos por 3,6, é igual a 20 metros por segundo. Agora que nós já temos os dados retirados, as unidades todas no sistema internacional, nós vamos então verificar qual equação nós vamos utilizar. Bom, o problema me pede força. Para que eu determine a força resultante sobre o caminhão, eu preciso saber duas coisas: a massa, que ele já nos deu, e também a sua aceleração. Só que a aceleração, o problema não me deu. Então, como eu sei que é um movimento uniformemente acelerado, então eu vou buscar lá no que eu estudei sobre MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, e ver qual é a equação, qual é a definição de aceleração. Então, lembrando, né, que a aceleração é definida como variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Sendo assim, nós vamos substituir os dados na equação da aceleração. Então, nós vamos ter que a aceleração vai ser velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo intervalo de tempo, 40 segundos. Encontramos o valor da aceleração, igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora que eu já tenho a aceleração, a massa, o problema nos deu, eu posso então calcular a força resultante sobre o caminhão. Como que eu vou calcular a força resultante? Vamos usar, então, a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, né, na equação da segunda lei, nós vamos ter que força resultante é igual a 20.000 vezes 0,5. Força resultante é igual a 10.000.
Então, esse é o valor da força atuando no caminhão para que ele acelere a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, nós vimos também a questão, né, a respeito da força-peso. Lembrando que a gente não pode confundir peso com massa, tá? Então, massa é medida em quilogramas. Peso é uma força que depende da aceleração da gravidade local. Então, a massa de um corpo aqui na Terra, na Lua, em Marte, ela não altera, ela não muda. É uma propriedade, uma característica do corpo. Já o peso, que é uma força, vai depender da aceleração da gravidade. Então, o peso de um corpo na Terra, para a gente determinar, nós vamos ter que usar a gravidade local da Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Se eu for determinar o peso de um corpo lá na Lua, eu vou usar a gravidade lá da Lua. Então, o peso dos corpos, eles variam, porque é uma força que puxa todos os corpos verticalmente para baixo e isso depende da gravidade, tá? Então, substituindo, né, força resultante por P de peso, na segunda lei de Newton, nós vamos ter que P é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que nós vamos chamar de G. Então, peso é igual mg, certo? Lembrando que para determinar a massa, para medir a massa, a gente utiliza uma balança, tá? A unidade de medida da balança é em quilogramas. Já para determinar o peso de um corpo, a gente utiliza um dinamômetro, que é o dispositivo, o equipamento, né, para determinar a força-peso. Agora, por fim, vamos relembrar, né, a terceira lei de Newton, que ela diz que toda força de ação gera uma força de reação de mesma intensidade. Ou seja, se a força de ação tem 100 newtons, a força de reação também vai ter 100 newtons. Mesma direção, se a direção de aplicação da força de ação foi na horizontal, a reação também vai ser na horizontal. Porém, o sentido é contrário. Então, ali coloquei um exemplo para vocês de um boxeador ali golpeando seu adversário. Então, se a força de ação ali da mão do boxeador foi igual a 50 newtons, o rosto do adversário também vai exercer uma força de 50 newtons sobre a mão do boxeador. Mesma direção, mesma intensidade, só que o sentido é contrário. Aqui na terceira lei, é importante a gente lembrar que o par de forças, ação e reação, elas nunca se anulam. Por quê? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Por exemplo, mão do boxeador no rosto. Então, essa é a ação aplicada no rosto. Já a reação vai ser o rosto que vai aplicar sobre a mão. Então, por mais que as forças tenham a mesma intensidade em sentidos contrários, elas não se anulam porque estão acontecendo em corpos diferentes. Um exemplo que eu destaco aqui da terceira lei é a força-peso, um objeto sobre uma mesa. Então, pessoal, olha só, força de ação, tá? Imagine um objeto sobre a mesa, qual é a força de ação? Né? Pensando no peso dela, é a terra puxando esse objeto para baixo. Qual é a reação, gente? Força de reação, nesse caso, é o objeto exercendo a mesma força de mesma intensidade e sentido contrário sobre a Terra. Lembrem sempre que a força de ação e reação são aos pares. Não tem como nós dizermos também qual força foi aplicada primeiro, porque elas acontecem simultaneamente. Ao mesmo tempo que a Terra puxa os corpos para baixo, os corpos também puxam a Terra para cima. Pensem bem. Os efeitos que as forças vão produzir vai depender das características dos corpos. Não é que uma força seja maior ou mais intensa que a outra. A intensidade é igual, tá? Assim como o soco ali do boxeador no rosto do seu adversário tem a mesma intensidade da força que o rosto vai fazer na mão. Mesma intensidade. Só que, obviamente, a mão ali, inclusive tá até protegida ali pela luva, não vai sentir tantos efeitos como o rosto, que é uma parte mais sensível, né, da pessoa. Então, os efeitos que essas forças produzem dependem das características dos corpos, mas elas têm a mesma intensidade. Então, esse seria o nosso resumo da segunda e da terceira lei de Newton.